Estamos recebendo nos estúdios da TV Gaspar a psicóloga Rebeca Domitila. Ela é especialista em terapia cognitivo-comportamental e vai falar sobre um método exclusivo de emagrecimento que ela desenvolveu, que se chama Segredos de uma Mente Magra. Seja bem-vinda, Rebeca. Obrigada. Então, explica pra gente como que funciona esse método. O método Segredos de uma Mente Magra surgiu a partir da concepção de que tudo começa com o pensamento. A nossa mente tem total influência sobre o nosso comportamento. A forma como eu penso sobre comida influencia a forma como eu me relaciono com ela. Então, o método surgiu, inclusive, numa experiência de estágio, lá na época de graduação, em 2011. E com a necessidade de uma cliente que vinha apresentando dificuldade de emagrecer, eu comecei a me interessar, a pesquisar e percebi que a psicologia tem total relação com o comportamento, com o emagrecimento. E como que funciona essa relação da mente com o emagrecimento da pessoa? Partindo do pressuposto, da terapia cognitivo-comportamental, a forma como eu penso afeta como eu me sinto, que afeta como eu me comporto. E todo pensamento, ele sofre estímulos ao longo do dia, mas dificilmente as pessoas se dão conta do que elas estão pensando e de onde vem aquilo. Então, existem 5 principais estímulos alimentares e um deles só é a nossa fome biológica. Só um desses estímulos é biológico e vem do nosso corpo. Outros 4 vêm de outras coisas no dia a dia, na rotina, e as pessoas não se dão conta. Então, o primeiro estímulo, que é o biológico, é aquela fomezinha que a gente sente naturalmente no estômago. E tem gente que nem espera sentir fome, já há muitos anos não sabe nem o que é isso. Além do biológico, existe o estímulo ambiental, que é quando a gente sente cheiro e a visão dos alimentos te estimula e te leva a começar a pensar em comida. E aí você pensa que tem fome, por exemplo, naquela hora, só que você não tem necessariamente fome. Pode ser que esse estímulo te desperte uma vontade de comer. Além do estímulo ambiental, existe o estímulo mental, que é quando as pessoas ficam pensando em comidinhas específicas de algum lugar, ou fica assistindo muitos canais de receitas, a pessoa acaba estimulando a mente com a comida. O estímulo emocional, que é o mais forte, o elencado como o principal desafiador, que eu chamo de fome emocional. E o estímulo social, que é quando as pessoas comem porque estão na companhia de outras pessoas que elas gostam, aquele almoço de domingo em família, Então, existem 5 estímulos que mexem com a mente das pessoas e que levam elas a comerem. E existe uma possibilidade de modificar o cérebro da pessoa em favor do emagrecimento? Totalmente. Na cognitivo-comportamental, que é minha área de especialidade, nós chamamos de reestruturação cognitiva. Então, reestruturação cognitiva é criar um novo caminho mental para substituir pensamentos disfuncionais em relação à comida por pensamentos mais funcionais e adaptativos. A gente parte do pressuposto de que as pessoas que têm dificuldade para emagrecer, elas lidam com uma programação sabotadora da dieta. Elas têm pensamentos do tipo, é só dessa vez, eu mereço comer, vou comer porque é de graça, vou comer porque é um casamento, vou comer porque é um buffet livre. E elas demoram a se dar conta de que estes pensamentos começam a permitir com que elas comam mais do que o necessário e perca o controle no comportamento alimentar. E a fome emocional, como eu te disse antes, é uma das coisas que as pessoas mais têm dificuldade, que é lidar com a ansiedade e a comida. Pois é, entrando nesse âmbito da ansiedade, aquela situação que nós conversamos antes, que é a questão desses distúrbios, às vezes alimentares, que a pessoa tem, que são meio que desencadeados até por essas questões de ansiedade. Como que a pessoa pode identificar isso para poder ir atrás de um tratamento, que é aquilo que você falou, a pessoa, antes de entrar numa dieta, ela tem que tratar a mente primeiro, Como que faz? No programa Segredos de uma Mente Magra, eu trabalho com uma anamnese em que a pessoa... É um questionário completo em que eu procuro identificar se a pessoa tem algum transtorno alimentar ou uma predisposição, e nesse caso, eu recomendo que ela faça primeiro uma terapia específica para o transtorno, para depois procurar um método de emagrecimento. Sobre a ansiedade, todo mundo sofre com isso todos os dias. E ela pode ser boa pra gente, a ansiedade. Na verdade, é ela que nos move para resolver as coisas da vida, os desafios. No entanto, tem pessoas que têm muito mais ansiedade que outras. E desde criança, se você reparar, nós fazemos uma conexão entre comer e ficar mais calmo, se distrair com comida ou lidar com os problemas comendo.
embora tenha pessoas que percam a fome quando elas estão ansiosas ou tristes, né? Eu escuto muito mais dificuldade em quem procura comida. Então, quando a gente chorava, assim, de pequenininho, quase sempre nós éramos distraídos ou com um pirulito, ou com uma mamadeira, um biscoitinho, uma comidinha. E aí o cérebro, ele faz essas conexões, como se comer fosse o mesmo que estar satisfeito somente com a comida, ou usar a comida como uma técnica de distração, assim, eu me distraio do problema comendo. Porém, a pessoa que come sem ter fome, porque tem um problema para resolver, ela só arruma mais um problema. Porque ela normalmente não gostaria de ter comido e ainda não resolveu qual é o problema original. Então, essa é a grande dificuldade das pessoas. E nós temos técnicas para aprender a resolver problemas, aliviar a ansiedade, a lidar com os estímulos emocionais, a gerenciar as emoções. Tudo isso a gente está bem preparado no programa. E, no caso, o emagrecimento ele vem como uma consequência, né, da educação para uma mente saudável. Quais são os métodos que você utiliza para educar a mente da pessoa? Então, para ajudar a pessoa a alcançar essa mente mais saudável? Sim. Um deles, a pessoa precisa identificar qual é o perfil de padrão de pensamento e de comportamento que ela tem. Existe uma lista dos pensamentos sabotadores mais comuns entre as pessoas que não conseguem emagrecer. Então, a pessoa em contato com esses pensamentos, ela aprende a identificar quais são os delas, né? Quais são os meus principais sabotadores, e a substituir esses sabotadores por respostas mais funcionais e realistas. A pessoa, quando entra em contato com um pensamento do tipo, eu vou comer, se ninguém me ver comendo, não conta. Como se comer escondido, por exemplo, não influenciasse. E de repente a gente trabalhando isso no programa, as pessoas dão conta, nossa, mas isso não faz sentido algum. Ok, então qual seria a resposta mais realista para você nessa situação? Ou, por exemplo, é muita injustiça comigo não comer, a minha colega está comendo, eu não posso. O que é mais injusto? Não comer ou não emagrecer, não alcançar as tuas metas, não dar conta dos teus objetivos? Né? Então, tudo é uma questão de perspectiva e como as pessoas interpretam a situação. A grande diferença do método é que elas entendem que é preciso pensar, ter uma mentalidade mais abrangente da situação. Não é um emagrecimento temporário. A pessoa precisa pensar em um novo estilo de vida, numa reeducação para a vida. Então, por isso eu procuro desvincular essa preocupação com o peso em si. Acaba que o emagrecimento, ele vem espontaneamente, até sem dieta, as pessoas emagrecem, porque elas já começam a se dar conta dos pensamentos sabotadores que elas têm, de como eles influenciam os comportamentos delas e de como elas podem contornar isso e tornar o dia delas muito mais funcional, fazer melhores escolhas, ficar mais sob controle das situações. Então é por esse caminho que a pessoa vai experimentando novos resultados e vai mudando a forma de pensar. Treinamento da mente que você faz, ele tem um tempo específico para gerar resultado? Como que funciona e quais são os principais resultados que você acompanhou já no seu consultório, que seria interessante para o pessoal estar conhecendo? Sim, o método ele é programado para 8 encontros, porque eu parto do pressuposto de que as pessoas precisam ter um tempo para lidar com as novas habilidades aprendidas de emagrecer. Eu chamo de emagrecer como um novo comportamento a ser aprendido. É daí que eu parto. Então, se é um novo comportamento, eu preciso desenvolver habilidades específicas para que esse comportamento passe a fazer parte da minha vida. Então, são 2 meses de acompanhamento mais intensos, em que a pessoa tem toda semana um encontro com o programa, comigo, no caso, e ela leva para casa algumas tarefas, algumas habilidades para todos os dias fazer um pouquinho, né, com o objetivo de, ao final desses 2 meses, ela ter tido contato diário com a nova forma de pensar e de se comportar. E, naturalmente, as pessoas, elas relatam que fica muito mais fácil, que aquilo que ela pensava ser muito difícil, ou que ela tinha muita dificuldade de mudar no início, começa a fluir naturalmente, justamente por conta dessa programação diária de contato com o programa. E essas tarefas são tarefas simples de se fazer? Sim! Hoje em dia as pessoas não têm muito tempo para ficar
ali dando conta disso, assim. Então foi pensar de uma forma muito prática. Eu tenho um manual impresso que as pessoas levam com elas, que elas podem escrever se quiserem, porque tem gente que prefere. Mas eu tô sempre orientando e dando a liberdade ao cliente transferir muita coisa pro celular. Alguns lembretes, algumas tarefas que elas precisam fazer, os próprios objetivos que elas elencam no primeiro dia do programa, eu sugiro que elas deixem na tela do celular, que elas leiam todos os dias, então acaba ficando bem fácil. E se ela for pro manual mesmo, ela gasta 5 minutos diariamente. E quem tiver interesse em estar conhecendo um pouco mais no método, quem sabe participando, pode encontrar as informações aonde, com quem que a pessoa fala? Claro, eu tenho a minha página no Instagram, @RebecaDomitila, minha página no Facebook, Psicologia do Emagrecimento, ou /Segredos de uma Mente Magra, você me encontra também. O meu e-mail, contato@rebecadomitila.com.br e só ir me acompanhando ali no Insta, acho que é a rede mais próxima, assim, que as pessoas podem encontrar as demais dicas.